pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o nerd de serviço e hoje vamos falar de Toy Story 4. Em 1995, Toy Story, o primeiro filme, quebrou as barreiras da animação, tanto em termos de história como de efeitos visuais. Foi a passagem da animação clássica para 3D. E agora, em 2019, vemos o quarto e possivelmente último capítulo desta história que acompanha Woody, Buzz e os seus amigos brinquedos. Muitas vezes nestas sagas as sequelas são feitas para fazer dinheiro e muitas vezes não existe motivo para contar uma nova história deste universo. Em Toy Story é uma exceção, provavelmente é a franquia com mais sucesso e mais qualidade entre os seus filmes. Neste caso temos 4 e os 4 são muito bons, incluindo este novo volume Toy Story 4. Porque realmente era uma parte da história destas personagens que precisava ser contada. Basicamente, Woody está com uma crise de identidade. Ele tem um novo dono, foi apresentado aqui no Toy Story 3, que é a Bonnie, só que a Bonnie já não brinca tanto com ele. E a Bonnie, quando vai para o infantário, cria o Garfi, uma personagem criada por ela, um brinquedo criado por ela. Só que o Garfi não entende o que é ser um brinquedo, então cabe ao Woody ensinar-lhe a ele o que é ser um brinquedo e para que é que servem os brinquedos. Qual é a relação dos brinquedos com os seus humanos. E nesse processo de aprendizagem, Woody e Garfi acabam por se perder. E o objetivo deles é reencontrar a Bonnie e os seus amigos. E nesse processo, Woody vai tendo problemas de identidade, de saber o que é que ele quer da vida ou qual é o objetivo e o propósito dele. E é muito raramente que nós vemos uma história pegar nesse ponto. Ou seja, normalmente as histórias começam, ou os protagonistas estão muito bem, e existe qualquer coisa que estraga aquela relação ou aquela situação e depois no fim recuperam e fica tudo bem outra vez. Ou então, os protagonistas vivem um universo em que as coisas estão mal, mas surge um herói que salva toda a gente e fica tudo bem. Raramente existe uma história em que o protagonista está bem, começa de uma maneira, fica mal e depois fica bem, mas de uma maneira completamente diferente. Ou seja, existe uma mudança drástica neste universo, nestas personagens, e existe consequências sérias e permanentes na relação destas personagens. E eu acho que foi um ato muito corajoso da Pixar ter contado esta história. Esta história é a história do Woody. Nesse sentido, este filme acaba por falhar porque não dá tanto espaço às outras personagens. Quem é fã do Buzz, por exemplo, não vai ter tanto Buzz neste filme. Mas isto é a história do Woody. Isto devia ser Toy Story 4, a aventura do Woody. E é uma aventura e é um arco que merecia ser explorado e teve uma conclusão satisfatória, credível e muito real. Pode-se extrair muito deste filme, principalmente para os mais novos. É um filme que, na minha opinião, fala sobre a mudança, sobre seguirmos o nosso caminho e que muitas vezes o nosso caminho não tem que ser igual ao caminho dos outros. Muitas vezes temos que nos afastar das pessoas que gostamos e seguir o nosso próprio trajeto, o nosso próprio destino. Trata-se dessa lição de vida. Nós não podemos ter tudo, não podemos ter os nossos amigos e a nossa família ao pé de nós e ao mesmo tempo ter aquilo que queremos da vida e cumprir os nossos objetivos. Infelizmente isso às vezes não é possível. E essa história, de uma forma muito séria até e muito triste, é contada neste filme de Toy Story 4. A animação está excelente, das melhores animações que já se fez, é um Oscar garantido para este filme. Os planos, a ação, o drama, a comédia, o horror, sim, porque este filme tem um bocadinho até de terror, assusta um pouco até. É um filme triste, não aquele triste de nos fazer levar às lágrimas, mas nós sentimos que saímos do cinema com um vazio no coração porque nos despedimos de alguém. E isso é importante explicarmos às crianças e a nós mesmos, adultos, que as coisas nem sempre correm como nós queremos e que às vezes temos que tomar decisões difíceis. E é assim que uma pessoa aprende na jornada. Não é ficar tudo espetacularmente bem, fica tudo 100%. Que é isso que acontece muitas vezes nos filmes, principalmente nos filmes de Toy Story. E este é um filme que isso não acontece. E também é um filme que não tem vilão, propriamente dito. Ou seja, existe ali um vilão, mas é um vilão até certo ponto, porque tu entendes o porquê daquela personagem ser como é e tu até respeitas isso. E é um filme que consegue entusiasmar, consegue assustar, consegue fazer-nos agarrar à cadeira sem ter um vilão clássico, uma personagem realmente má que no fim vai sofrer e vai pagar por todos os seus pecados. É um filme muito ambíguo nesse sentido. E eu, quando fui ao cinema e pensar, meu Deus, mais um filme do Toy Story, será que eles vão ter histórias para contar? Será que vai valer a pena? E vale muito a pena. Não é o meu filme favorito. O meu filme favorito está aqui, é o Toy Story 3. Mas este talvez seja a história
do universo Toy Story mais importante, e talvez até mais importante no universo da animação, porque é uma história muito real e muito triste. As personagens novas são incríveis, são super divertidas. Eu tenho pena de não ter visto a versão original, nós vimos a versão dobrada em português, que também está muito boa, mas os atores que dão as vozes às personagens novas são muito bons, que são a dupla de comediantes Key and Peele, que fazem o Bunny e o Ducky, e o Keanu Reeves, que faz o Duke Kaboom. E eu gostava de ter visto realmente, ter ouvido aliás as vozes desses atores nestas personagens. Foi uma pena. De qualquer forma, a versão portuguesa está muito boa, aconselho. E por este filme ter tido a coragem que teve de contar uma história que muito pouca gente tem, talvez o filme com mais coragem de contar uma história complicada e difícil tenha sido o Inside Out, que também é uma história que fala de depressão e de mudança. São histórias que são corajosas e merecem ser contadas e não fazer os espectadores de idiotas, como muitas vezes acontece. Este filme não faz nada disso. Não é o meu favorito, mas talvez seja o mais importante dos 4 filmes do Toy Story. E por essa coragem e por essa execução perfeita em todos os aspectos técnicos do filme, este filme leva um 9,5. Espero que tenham gostado. Gostava de saber a vossa opinião. Deixem aqui nos comentários. Sigam-nos nas redes sociais. Bons jogos, boas leituras e bons filmes. Até à próxima.